Romanos 7, versículos 7 e 8. Só vou mudar a tradução. O texto diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Até aqui, tá bom, queridos? Vamos orar ao Senhor agora? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos oramos a Ti mais uma vez, Senhor, e oramos agora por nós, Pai. Oramos pela capacidade, pela graça e a sabedoria de poder compreender a Tua palavra, Senhor. O nosso grande desafio, meu Deus, é sermos alimentados pela Tua palavra, Senhor. A palavra é esse maná que nós necessitamos diariamente, Senhor. Ah, Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que de fato a palavra faça sentido, para que de fato a palavra alcance não apenas a nossa mente, mas alcance também o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. A gente vai dar sequência, tá bom, irmãos? Nós temos aqui estudado Romanos já há algum tempo. Eu vou repetir. Eu sei que isso é bem repetitivo, mas eu vou voltar a dizer, irmãos. Eu estudando em casa, irmãos, olhando, lendo em casa, eu percebo, querido, como que é importante o conhecimento. Vocês vão ter uma palavra hoje, irmãos, aqui, é de uma importância, querido, assim, tão sublime na vida do ser humano. Não é uma palavra motivacional, entendeu? A intenção não é essa, não. A intenção é trazer clareza de vida para nós, irmãos. A intenção é nos mostrar como é que funciona realmente a vida espiritual. Esse é o desejo do meu coração, que você realmente entenda a vida espiritual, que você saiba como funciona as coisas do mundo espiritual, porque é assim que a gente vai alcançar a vitória, irmãos, é assim que a gente vai, de fato, vencer na nossa caminhada cristã, porque às vezes a gente vive uma vida cristã baseado, queridos, em coisas, em superstições, baseado em ensinos falsos, entende? E por causa disso, a nossa vida cristã muitas vezes ela é deprimente, deprimente mesmo. Eu tenho pregado em Romanos, querido, 2, né? Estou fazendo as nossas lives lá em Romanos 2. E uma coisa eu posso dizer a vocês, sabe? Eu já fiz aquilo, já ensinei aquilo na rádio, já ensinei aquilo nas células, agora eu estou ensinando nas redes sociais. Queridos, como é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus. Como é importante a gente ter ciência do que diz a palavra de Deus. Olha, um dos maiores erros, eu diria que talvez o maior erro que a gente comete na vida cristã é exatamente o da cegueira espiritual. O de achar, querido, que as coisas estão bem não baseado nas escrituras ou baseado numa falsa compreensão das escrituras, né? Porque essa é a grande questão realmente. Às vezes nós nos baseamos num ensino equivocado da Bíblia, num ensino torto das escrituras sagradas, e aí nós firmamos a nossa confiança nessas coisas e elas não te dão nenhuma garantia. É como o Senhor Jesus contando lá a parábola do filho a respeito do caminho estreito e do caminho largo, né? É como construir uma casa na areia, entende? Você constrói, tá toda bonitinha, mas na hora que as tempestades vier, na hora que o vento bater contra ela, ela desmorona. E tem muita gente assim, irmãos. Muita gente assim que desmorona porque a casa não tem alicerce. É bonita a casa, mas ela não tem segurança, entende? Ela não está firmada como deveria estar. E por causa disso, querido,
quando as crises, quando as lutas batem com força contra nós, nós tropeçamos e caímos. Eu tenho uma palavra, irmãos, que eu julgo ela assim muito importante, mas é uma importância que eu não consigo descrever a vocês. É a compreensão, querido, de como que funciona essa questão do pecado, da lei, como é que funciona os desejos dentro de nós, principalmente aqueles desejos por coisas proibidas, né. Porque é nessa parte que eu estou. Eu nem vou me ater a mais nada, porque eu quero ministrar só isso a vocês hoje, tá. Repito, tudo que a gente vem pregando em Romanos, eu tenho registrado, está nas redes sociais, tá, no YouTube, no Facebook, no Instagram, nos meus perfis pessoais, nos perfis da igreja, está tudo lá, irmãos. Eu faço questão de manter o registro e tenho até no meu Telegram, tá? Muitas das ministrações eu tenho no meu Telegram também, porque é um registro que eu faço daquilo que eu tenho ensinado. Se alguém tiver dúvida, volta lá, tá bom? Porque nós estamos estudando aqui, em Romanos 7 aqui, nós fizemos uma pergunta semana passada, eu terminei nela, eu vou voltar para ela para começar novamente dela, e aí eu vou responder essa pergunta. A pergunta é como é então, querido, que o pecado usa a lei, porque Paulo diz isso, né? Olha, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. O pecado toma o mandamento e através do mandamento, diz Paulo, ele desperta em mim todo tipo de concupiscência, tá? Como é que ele faz isso? Queridos, é sério, sabe aquelas palavras que você deve guardar? Isso aqui é uma dessas coisas que eu vou estar revendo, que eu vou transformar em pequenas reflexões depois, porque isso aqui é algo para a gente não esquecer jamais. A primeira maneira que o pecado faz isso é despertando o elemento de rebelião que existe em nós. Eu já ministrei isso aqui a semana passada. Eu vou repetir, porque agora eu fecho uma ministração dando uma resposta completa. Eu só comecei isso a semana passada, tá bom? Todos nós, querido, nascemos rebeldes. Nascemos com um tipo de antagonismo para com Deus dentro de nós. Esse é um ensino das Escrituras Sagradas. Você pode, se quiser, eu vou te dar texto aqui, olha só. Romanos 8:7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A inclinação da carne, ou a mente carnal, ou a mentalidade da carne, ou a mente natural, todas essas expressões são sinônimas, entendeu? E tudo isso fala do pecado no controle, irmãos, no controle da vida do ser humano. Essas coisas significam inimizade contra Deus, tá? O homem que ainda não nasceu de novo, ele é inimigo de Deus, não importa o quanto ele pareça ser bom, justo e religioso. E se eu levasse adiante aqui a interpretação que a maioria das pessoas fazem desse texto, eu diria a vocês que até mesmo o homem que já nasceu de novo, ele vive, de certa forma, essa rebelião contra Deus, tá? Contra as coisas de Deus. Ele não, ele não quer se sujeitar, ele não quer se submeter, essa é a questão, ele não quer se submeter à vontade de Deus. Olha só, querido, como eu ministrei isso aqui a semana passada, eu vou pular algumas coisas, tá bom? Vou pular algumas coisas. Vou citar Lloyd Jones falando sobre isso. Ele diz assim, ele falando aqui, ó, Lloyd Jones está descrevendo esse processo de rebelião causado pela lei na mente de uma pessoa controlada pelo pecado, tá? Ele diz que é assim que funciona. Olha, a lei vem e se dirige a um homem e logo o antagonismo. O que é ser antagônico? É ser contrário, entendeu, querido? É medir força com Deus, é bater de frente com Deus, tá? E logo o antagonismo, a nossa rejeição, a nossa
incapacidade de submissão a Deus, que é inato no ser humano, entendeu? Que é natural no ser humano, esse espírito de rebelião, ele é despertado e intensificado, e o desejo de realização pessoal entra em cena. Isso porque o homem em pecado deseja ser autônomo, né? Ele quer ser independente. Ele não está disposto a inclinar-se diante de ninguém. Ele se satisfaz consigo mesmo, ele se basta, ele é independente, e é por isso que recebe mal qualquer ideia referente à lei. É por isso que muita gente diz que não crê em Deus, não querem saber da ideia de que existe alguém diante de quem devem dobrar os seus joelhos. Há uma resistência natural no ser humano que ainda não tem Cristo no coração à ideia de Deus. Irmãos, há um texto, inclusive há um texto não, há um videozinho que eu publiquei, que o título dele é Deus é um estraga-prazeres. É mais ou menos para Deus o estraga-prazeres. Eu falo sobre isso. E essa ideia não é uma ideia só minha. Outros homens de Deus já defenderam. Deus é um estraga-prazer para a maioria das pessoas, querido. Por quê? Porque ele tem a sua vontade para nós. A vontade de Deus para o homem é que ele seja santo, santo, que ele viva em santidade. Um homem sem Deus odeia a ideia de santidade, irmãos, porque ele busca satisfação pessoal, entendeu? E eu estou falando mesmo de sexo mesmo aqui, tá? Ele busca prazer para si mesmo. E muitas vezes ele busca o prazer porque não é errado buscar o prazer. Agora, eu devo buscar o prazer dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu para mim na sua palavra. Mas o homem sem Deus busca esses prazeres distante do Senhor, fora dos parâmetros de Deus. E a lei vem e o condena por isso. Entende? A lei diz que isso é pecado. O pecado atrai a morte. O pecado gera morte. Então o homem odeia a ideia de um Deus, querido, porque Deus é um estraga-prazer. Deus para muitas vezes é aquele cara que vai tirar a nossa alegria de viver, sabe? Vai tirar a nossa felicidade. Servir a Deus é viver uma vida bitolada, sem vida, sem alegria, porque não pode isso, não pode aquilo, e aquela coisa toda. É assim que pensa as pessoas que não conhecem a Deus. E eu ouso dizer até vocês, querido, que assim pensa muitas pessoas que estão dentro da igreja. Sabiam? Que Deus é um estraga-prazer. Ele não deixa eu fazer as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu gosto de fazer. Então ele é um estraga-prazer. O homem natural, irmãos, odeia a ideia de que existe alguém, mesmo que esse alguém seja Deus, diante de quem ele deve se inclinar e a quem ele deve se submeter. Ele não vai ser um suplicante de ninguém, sabe? Ele quer viver a sua própria vida e viver ao seu modo. A ideia de submissão é uma ideia muito rejeitada. Eu vou dizer a vocês, irmãos, hoje é uma ideia rejeitada até por crentes. Sabiam disso? Há muitos crentes que não querem mais obedecer a palavra de Deus. Há muitos crentes que usam a seguinte fala: eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homem. Isso é uma falácia, querido. Isso é uma mentira. Isso é uma incompreensão maligna das Escrituras Sagradas. Porque quando um homem de Deus vem ensinar a palavra, eu já disse isso aqui outras vezes, né? Quando Bosch diz isso, Lord John diz isso, e tantos outros homens de Deus dizem isso. Olha, quando eu acho que Nicodemos também fala assim, quando eu venho para cá e eu interpreto corretamente a palavra de Deus, então é como se Deus estivesse falando através daquilo que eu estou pregando a vocês. Então, não obedecer àquilo que está sendo ensinado é desobedecer a Deus, ainda que você diga que só obedece a Deus. Quando a pessoa diz que só obedeço a Deus, ela está mentindo, ela é uma desobediente. Né? Eu estava ouvindo hoje o Hernan Dias Lopes falando sobre algo parecido. Né? A ideia por trás é a mesma. Ele diz assim, olha, toda pessoa que critica o dízimo, ele é um infiel. Ele diz, eu nunca vi um dizimista fiel ser crítico do dízimo.
né. Então toda pessoa que se levanta e diz assim: "Eu só obedeço a Deus", é porque ele é um desobediente. Ele não obedece a Deus, na verdade. Ele obedece àquilo que lhe dá na telha, entendeu? Aquilo que ele acha que é certo e que ele acha que é errado, ou aquilo que ele atribui a Deus, mesmo que Deus não tenha nada a ver com aquilo que ele está atribuindo a Deus. Então, a ideia de um homem, querido, é que ele é rebelde por natureza em relação a Deus. E a lei vem e exatamente faz isso, irmão, sabe? Ela instiga, ela desperta esse elemento de rebelião que existe dentro de nós. Quando a lei diz não faça, ela está provocando em nós esse espírito de rebelião que existe dentro de nós. A segunda resposta a essa pergunta, querido, como é que o pecado pode usar a lei, né, para alcançar os seus objetivos? Foi esse o tema que eu dei para a ministração de hoje, tá? Como é que o pecado usa a lei de Deus para alcançar os seus objetivos? O segundo é enfatizando o fato de que desejar alguma coisa proibida também é pecado. Primeiro ele desperta em nós esse elemento de rebelião e agora ele enfatiza, tá, o pecado, enfatiza o fato de que desejar alguma coisa é proibida também é pecado. Ele está usando a lei a seu favor. Dito de outra maneira, né, desejar algo proibido é pecado da mesma maneira que fazer algo proibido. É isso que eu estou ensinando aqui a vocês. Imagine o seguinte: imagine um homem sem Deus, né? E imagine que ele está ouvindo falar essas coisas aqui, né? De que você é antagônico, que você é rebelde, que o pecado desperta isso em vocês, tá? Imagine o homem ouvindo dizer assim: olha, desejar alguma coisa proibida é pecado, da mesma forma que fazê-la. Aí esse homem diz mais ou menos assim: mas olha, agora você foi longe demais. Acho isso tudo muito injusto. Estou disposto a concordar que há certas coisas que eu não devo fazer e que, se as faço, estou errado. Isso é questão de atos e o homem é responsável pelos seus atos. Até que tudo bem. Se você fez alguma coisa de errado, então é justo que você seja punido por isso. Todavia, agora você vem me dizer que a lei ordena não cobiçarás, que eu nem sequer posso ter desejo, que eu não posso fazer, eu concordo, mas eu não posso nem desejar isso, né? Que se eu tiver dentro de mim um anseio por estas coisas, uma inclinação por elas, mesmo que não me envolva com elas na prática, eu serei culpado de pecado? Esse é um tipo de atitude, querido, que brota no coração das pessoas. Essa atitude não é um tipo de tentação externa, é algo que brota do coração do homem, sabe. E o que eu quero dizer, querido, que isso quando eu falo que isso brota do coração, eu estou dizendo que esse homem, ele gosta de pecar na sua mente, na sua imaginação, no seu coração, tá, mas acha que devido não ter cometido nenhum ato externo de pecado, está tudo bem com ele. É aquele camarada que cultiva o pecado. Eu acho que todo ser humano, todo homem praticamente, nessa idade de pré-adolescente, de adolescente, ele vive isso intensamente, entendeu? A prática do pecado na mente. Eu não sei como é que funciona na mente das mulheres, das meninas, mas do homem eu acho que isso é muito natural. É quase que uma coisa, né, é da natureza humana essa coisa de você pecar com a mente, com a imaginação. Você desculpe o que eu vou dizer aqui, mas essa é uma realidade que eu vivi e que quase todas as pessoas com quem eu convivi e com quem eu falo passaram por isso. É você olhar uma mulher bonita na televisão e você imaginar coisas com ela na mente, entendeu? Você nunca vai falar com ela, nunca vai tocar, nunca vai conhecê-la pessoalmente, mas na sua mente você começa a imaginar coisas indevidas. E o que diz a palavra é que você usar a imaginação dessa forma tem o mesmo sentido de você praticar aquilo que você está imaginando. Foi esse o ensino de Jesus, não foi? Se alguém olhar para uma mulher, né, e desejar ela no coração, ele já cometeu adultério com ela. Ele não precisa se deitar com ela, ir para a cama com ela. Basta ele olhar para ela e desejá-la no coração para que o adultério aconteça. Não cobiçarás. Esse é o ensino das Escrituras, querido.
É impressionante. O pecado faz uso da lei para nos instigar a fazer aquilo que a lei proíbe de fazer. Quando a lei vem a um homem e diz isso a ele, querido, o pecado utiliza exatamente isso que foi dito como um ponto de apoio e ele agrava a situação. Ele faz com que o homem se irrite, entendeu? Que ele fique aborrecido e se julgue tratado de maneira inconveniente e injusta. E nessas condições, ele vai pecar muito mais do que antes. Não é justo que mesmo eu não tendo feito nada, né, não tendo cometido nenhum ato, eu seja culpado diante disso. Como é que pode? Que lei é essa, na verdade, entendeu? Os judeus defendiam isso, queridos. Os judeus acreditavam que só era pecado quando havia a prática. Quem não conhece aqui, gente, Mateus 5. Está escrito, lembra lá do que eu falei? A letra da lei e o espírito da lei. Está escrito, não matarás. Contudo, eu te digo, se você odiar alguém no coração, você já é um assassino. Está escrito, não adulterarás. No entanto, eu te digo, se você olhar para uma mulher e desejar ela no coração, você já cometeu adultério com ela. E aí o texto segue uma série de versículos onde Jesus faz a aplicação disso. Pecados que são cometidos na nossa mente, na nossa imaginação, nos nossos pensamentos. Ninguém sabe, ninguém tem conhecimento, mas eles estão acontecendo e a palavra diz, é errado isso. Se nós somos homens de Deus e mulheres de Deus, querido, nós evitamos. Uma vez num encontro de casais que a gente estava fazendo, a gente fazia um trabalho de casais, e tinha muito descrente ali naquele trabalho ali, e eu estava falando para aqueles irmãos e para aquelas pessoas que estavam conosco ali, olha, são muito tempo de casado que eu tenho com minha esposa, e nesse tempo todo que eu estou casado, eu nunca traí a minha esposa, nem sequer em pensamento. Ah, algumas pessoas se sentiram ofendidas. É exatamente essa palavra, se sentiram ofendidas porque eu disse isso, entendeu? Então, para você perceber, querido, como é que funcionam as coisas. Se nós somos homens e mulheres de Deus, nós temos isso como uma verdade. E nós podemos até cair no pecado, né? De desejar o mal para alguém, né? De guardar rancor no coração, essa coisa toda. Mas o Espírito vai nos constranger. O Espírito vai nos alertar sobre isso. Você vai ouvir uma pregação como essa e você vai ser despertado para essa realidade. Agora, uma pessoa que não tem Cristo no coração, querido, isso é um tipo de mensagem ofensiva, ele acha isso injusto. Isso causa irritação nela e ela passa a praticar o ato nesse espírito de rebeldia, de rebelião do seu coração, entendeu? Não vai fazer com que ela não dizer para uma pessoa que ela não pode adulterar mentalmente, não vai constrangê-la, querida, a parar isso, entendeu? Vai instigá-la a fazer mais. É esse o ensino, irmãos. A terceira coisa que o pecado faz, querido, usando a lei para atingir os seus próprios objetivos, é que ele põe ideias na mente do homem. Escute isso, querido. O texto diz: o pecado, usando a lei como um ponto de apoio, como um fulcro, essa palavra eu trabalhei com você na semana passada, ele operou em mim, né, todo tipo de concupiscência. Como é que a lei, querido, ela põe ideia na mente do homem? Olha, porque a ideia do texto é exatamente essa, né? O pecado, usando a lei, ele põe ideias na mente do homem. Como é que faz isso? Escute, a lei vem e me diz que não faça uma determinada coisa. Entretanto, fazendo isso, dizendo para eu não fazer determinada coisa, ela me faz pensar nessa coisa. Antes eu não pensava nessa coisa, mas agora eu comecei a pensar. E começando a pensar, começo a gostar da ideia, e aquilo que foi proibido pela lei começa a me atrair. E como é que acontece isso, querido? Por causa do pecado, querido, acende dentro de mim um desejo por aquilo que foi proibido. E eu passo a desejar fazer isso, eu começo a querer fazer isso. E, em última instância, eu passo a fazê-lo, nem que seja na minha mente. Acho que todo pai sabe disso.
A menina se interessou por um menino e o pai disse: não fui com a cara dele, não gostei dele, não pode namorar com ele. Se prepara que você vai ter problema. Porque quando você proíbe o filho de não fazer, você está instigando nele o desejo de fazer aquilo que foi proibido. É assim que funciona, querido. E é assim que funciona por causa do pecado que habita no ser humano. Não pode ser assim com o crente, porque nós somos libertados do pecado, nós já morremos para a lei. Nem o pecado, nem a lei tem mais esse poder sobre nós. Mas com uma pessoa que não conhece a Cristo, funciona exatamente isso, dessa forma, dessa maneira. A lei, querido, ao me dizer para não fazer isso, ela introduz em minha mente esse desejo. A lei me apresenta essa ideia. E não somente isso, mas ela também, né? Mas essa ação da lei também me leva a ter aqui, querido, pensamentos e ideias acerca das quais eu era completamente ignorante. Vou te dar um exemplo de como é que funciona isso, tá? Imagine, né, que você está lendo um livro que fala sobre determinados tipos de perversões das quais você nunca tinha ouvido falar e que não te incomodavam, ou mesmo elas não te causavam nenhuma tentação, porque você não tinha conhecimento da existência dessas perversões. No entanto, agora você está lendo um livro e esse livro te adverte contra essas coisas, dizendo: não faça isso, entendeu? E, no entanto, né, no momento em que eu começo a ler, algo se desperta dentro de mim e a minha curiosidade é provocada. E eu começo a me perguntar: por que as pessoas fazem essas coisas? Será que isso é bom realmente? Será que isso é cativante como parece ser? Então a curiosidade do ser humano começa a funcionar e eu começo a querer fazer aquilo que estava sendo dito para não ser feito. Olha, querido, o Lloyd Jones chega a dizer que a causa de toda a delinquência juvenil que existe, de assalto, de roubo, de assassinato, é exatamente por causa disso aqui. Quando a gente passa, é interessante isso, irmãos. Eu posso ensinar vocês e dizer a vocês: olha, não dê vazão à sua mente a pensamentos imorais. Porque se eu disser isso em vocês, isso não vai despertar em vocês esses pensamentos. Por que que não? Porque eu creio que vocês já nasceram de novo. Porque eu creio que vocês estão mortos para o pecado. Que vocês já morreram para a lei. Que vocês pertencem a Cristo. Então, esse poder nato do pecado dentro de nós, agindo dentro de nós, ele não tem mais esse efeito como tem numa pessoa que não conhece a Cristo. Então, se nós somos um homem de Deus, eu vou ponderar sobre isso. Deus, eu não posso alimentar pensamentos imorais na minha mente. Isso não agrada ao Senhor. Isso fere a tua santidade. Então eu vou, mesmo que eu tenha fraquezas, eu vou orar ao Senhor e pedir: Deus, me dê a graça de não. E aí você vai evitar ver qualquer tipo de coisa imoral, indecente na televisão, ou em revista, ou em qualquer forma. Você vai tentar viver uma vida santa. Mas dizer isso, querido, para uma pessoa que não conhece a Cristo, é instigá-la a fazer. É assim que funciona, querido. O pecado, ele usa a lei para alcançar aquilo que ele quer, entende? Ele usa a lei para gerar no homem, as proibições da lei, elas geram em nós desejos. Mas esses desejos são gerados por causa do pecado que habita dentro de nós. E aqui uma coisa interessante, sabe, queridos? Porque falar de pecado é uma coisa meio curiosa. O pecado a Bíblia descreve o pecado como se ele fosse um ser independente de nós, entendeu? Mas que habita dentro de nós, corrompendo tudo que há em nós. Paulo diz: já não sou eu que faço, já não sou eu que tenho esses desejos, é o pecado que habita em mim que está provocando isso. É curioso isso, é porque ele está descrevendo ali quase que duas personalidades. Uma, a sua personalidade, ele está dizendo: não sou eu que faço, não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou desejando, é o pecado que habita em mim que está fazendo isso.
Então ele apresenta o pecado como essa força, como esse ser vivo dentro de nós, agindo contra nós para causar a nossa desgraça, para nos afastar de Deus. É uma coisa curiosa essa, né? Porque a gente fala pecado, 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 mas a gente nunca atribui ao pecado a devida importância. Se você perguntar assim, o pecado vem de onde? O pecado surgiu como? A origem do pecado, querido, ela está lá no Éden, entendeu? E praticamente o autor do pecado é o diabo, entendeu? É por isso que muitas vezes o pecado e o diabo são figuras tão entrelaçadas na Bíblia que a gente não consegue nem mesmo separá-las. Mas há um poder maligno dentro do homem, dentro até mesmo do crente, porque nós estudamos isso no capítulo 6 exaustivamente, que mesmo que eu esteja morto por pecado, Paulo diz que o pecado ainda habita dentro de mim, e é por isso que eu tenho as crises que eu tenho, é por isso que eu sou tentado como eu sou tentado, é porque há um poder ainda, entende? Há um poder maligno, será que eu posso colocar dessa forma, agindo nos meus membros, me instigando a fazer aquilo que é errado. É lógico que eu não sou mais escravo desse poder como o homem que não tem Cristo. O homem que não tem Cristo, ele é escravo, ele não tem como lutar contra o pecado, ele não tem como vencer o pecado. O crente tem, ele pode vencer o pecado, ele é chamado a vencer o pecado. Mas existe, querido, no ser humano esse ser. Paulo, em Romanos 5, apresenta o pecado quase como se fosse um governador, um imperador que está agindo, que tem um reino, né, que está agindo dentro do ser humano. É um negócio meio assustador, irmão, sabia? Eu tenho para mim que um dos maiores equívocos que nós temos com relação à igreja e ao ensino da igreja é não tratar disso da maneira como deveria ser tratado, com a seriedade que deveria ser tratado. Olha uma coisa interessante aqui, é uma espécie de resumo de tudo que nós estamos falando aqui a respeito dessa questão do pecado, de como ele usa a lei de Deus. Olha, Tito 1,15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Vamos pegar esse texto aqui e trazer ele para um texto mais próximo da nossa realidade? Eu vou ler uma outra tradução. Eu vou ler agora a nova tradução na linguagem de hoje. Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os impuros e descrentes, que seria aqui os infiéis, tá bom? Pois a mente e a consciência deles estão sujas. O outro texto diz estão contaminados, o entendimento e a consciência estão contaminados. Agora, esse texto diz que a mente e a consciência estão sujas. Agora, eu vou trazer isso mais para perto, não, eu vou usar uma paráfrase aqui agora. Na verdade, não é nem uma paráfrase, né? É uma tradução. É a Bíblia Viva, só que a tradução americana, não a nova Bíblia Viva, que é a tradução portuguesa. Olha só, o texto diz assim: uma pessoa de coração, uma pessoa pura de coração, vê virtude e pureza em tudo, porque o coração é puro, então a lente com que ele percebe as pessoas é a lente do coração. Se o coração é puro, tudo mais é puro para ele. Mas uma pessoa cujo próprio coração é maligno e descrente, acha maldade em tudo, pois sua mente impura e seu coração rebelde pintam assim tudo o que ela vê e ouve. Observe que coisa interessante. Se o coração é puro, essa pessoa enxerga a vida por essa ótica. Tudo é puro. Mas se o coração é sujo, se o coração é contaminado, entendeu? Então, a lente com a qual ela enxerga a vida e as pessoas é essa lente. Então, tudo que ela vê é ruim, é impuro, é maldade. Ela não confia em ninguém, ela não acredita em ninguém, ela desconfia de todo mundo, entendeu? Todo mundo é errado, todo mundo. É assim que Paulo pinta essa questão, querido. O ensino aqui de Paulo é o seguinte, querido: se a mente estiver contaminada, tudo que entrar nela ficará contaminado e retorcido. Nada permanece puro se a mente foi contaminada.
A mente passará a ver as coisas por um certo ângulo, e essas coisas serão coloridas pelas lentes do coração impuro. É como se você colocasse um óculos escuro nos olhos. Tudo fica turvo com o óculos escuro. Você tira o óculos escuro, coloca aqui um óculos aqui daqueles bem amarelão aqui, aí tudo fica amarelo na tua frente, entendeu? É assim com o coração. Se o coração é puro, você vê a vida com mais beleza, com mais leveza. Tudo é puro aos seus olhos. Mas se o coração é contaminado, querido, se o coração é sujo, então é isso que você vai ver. É isso que Paulo está ensinando aqui, irmãos. O que está sendo dito aqui, querido, a respeito de como o pecado usa a lei como um ponto de partida, como uma base militar e como um ponto de apoio, eu falei tudo isso na ministração passada, tá bom? É que uma vez que o que foi dito acima é verdade a respeito de todos os homens que nascem neste mundo desde a queda, já que isso é verdade, a lei de Deus que é pura, vindo com as suas proibições, com as suas restrições e seus mandamentos, inflamam nossas paixões, desperta dentro de nós o desejo de fazer justamente as coisas proibidas. O pecado está lá, contaminando, está lá sujando o nosso coração. A lei vem e nos diz o que nós devemos fazer, mas ele transforma aquilo que é mandamento num trampolim para o pecado, entendeu? Ele usa o mandamento a seu favor. Vou ler o texto mais uma vez, querido. Olha só, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda concupiscência. É isso que ele faz. Esse é o poder do pecado. Qual seria a consequência disso, querido? Isso tudo nos leva a produzir frutos para a morte. Em outras palavras, querido, Paulo está aqui, ele está dando uma explicação do que ele tinha dito nos versículos 5 e 6. Olha só, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Quando nós estávamos na carne, antes de ser alcançado por Cristo, antes de ser liberto do pecado, antes de morrer para a lei, as paixões que são pelo pecado, pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a carne. Isso estava me levando para a morte. O pecado está usando a lei para me fazer pecar cada vez mais. E quanto mais eu peco, mais eu caminho para a morte, mais eu dou fruto para a morte. Sintetizando tudo isso aqui, irmãos, nós podemos afirmar de maneira muito categórica, querido, que a lei de Deus, ela não é pecado, como a acusação que foi feita aqui no texto, tá bom? Na verdade, ela é a própria pureza em si, pois ela reflete o caráter de Deus. Mas ela nos revela a natureza do pecado e nos ajuda a perceber que a cobiça também é pecado, que o desejar alguma coisa proibida é pecado, mesmo que eu não pratique aquilo que eu estou desejando. E o grande problema do ser humano, querido, é que existe nele essa coisa poderosa chamada pecado, que habita dentro desse homem e é capaz até mesmo de usar a lei de Deus como um ponto de apoio para produzir todo o mal dentro dele. Agora, vamos fazer aqui algumas aplicações rapidinho, aplicações práticas. Escute bem isso aqui. Se não entendermos bem a natureza do pecado, nós nunca entenderemos o ensino da Bíblia. Não há, escute bem, querido, não há nenhuma esperança de que entendamos qualquer coisa sem compreender a natureza do pecado. Nunca veremos porque temos que morrer para a lei, se não entendermos a natureza do pecado. Nós nunca veremos por que o Filho de Deus teve que vir a este mundo e morrer. Nós nunca veremos, querido, a necessidade da regeneração e do novo nascimento. É por falta de entendimento que muitas pessoas, elas pensam que podem aceitar a Cristo, decidir-se por Cristo, entendeu? Nas condições em que elas estão. Esse ensino é muito comum. Eu escolho, eu quero aceitar Cristo. Você é alguém escravo do pecado,
O pecado está fazendo uso até mesmo da lei de Deus para te tornar cada vez mais escravo do pecado e você acha que pode escolher por Cristo, ou pode fazer uma decisão por Cristo. Não pode, querido. Não existe isso, irmãos. Vou repetir isso aqui quantas vezes eu achar necessário. Quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa aceita Cristo porque ela entendeu realmente o Evangelho, ela está debaixo de uma ação extremamente poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo removeu o véu que estava sobre ela. O Espírito Santo convenceu ela do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo arrancou o coração de pedra e deu um novo coração a ela. Porque sem essa obra do Espírito Santo, jamais algum ser humano aceitará a Cristo, jamais algum ser humano entenderá de fato a necessidade do Evangelho e a necessidade que nós temos de um Salvador. Não é possível, irmãos, simplesmente não é possível, querido. O ser humano é escravo do pecado. O pecado o domina, o pecado toma de conta da sua vida. Ele não tem escolha, entende? Ele está sendo, é como um boi levado ao matadouro, querido. Ele não tem escolha, ele não tem alternativa. Ou Deus se apieda dele, né? Ou Deus tem misericórdia dele, vai ao encontro e liberta esse homem, tira o véu, remove toda a cegueira espiritual, abre o entendimento. Todas essas expressões são bíblicas para falar de uma ação de Deus no coração do homem, a fim de que ele desperte para a vida. Ele está morto, querido. A palavra diz isso, ele está morto espiritual. E se Deus não der vida para ele, ele jamais aceitará Cristo. E por que aceita Cristo? Porque Deus deu vida. Porque Deus tirou o véu, porque Deus abriu o coração, abriu o entendimento. Agora ele entende a necessidade de Cristo. Eu espero de todo o meu coração, irmãos, que nós que estamos aqui tenhamos essa consciência. Eu quero andar com Cristo. Isso não é possível a um homem sem Deus, irmãos. Ele rejeita as coisas de Deus. Pastor, mas e por que muita gente faz isso? Porque elas criaram para si deuses. O ser humano tem criado um Deus à sua imagem e semelhança. Esse Deus não se importa com o tipo de vida que ela está vivendo. Se está em pecado ou não, isso não faz diferença. É diferente do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não aceita que um filho seu ande no pecado. A segunda aplicação aqui, querido. O que Paulo disse sobre o pecado e sobre a maneira pela qual ele usa a lei como esse ponto de apoio, prova completamente a sua dupla afirmação. Qual é essa afirmação? Nós já vimos isso aqui, tá? Nos versículos 4, no 5 e no 6. Isso aqui também está no versículo 8, tá bom? Mas eu vou ler aqui só os versículos 5 e 6, tá? A afirmação é a seguinte: a primeira parte dessa afirmação de Paulo é que ninguém jamais pode ser santificado pela lei, nem mediante a lei. É impossível ao homem. Olha o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Ou, se você pegar o versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Imagine como é que alguém pode ser e viver em santidade, querido, nessas condições. Não tem como, querido. Não tem como. Como pode o homem ser santificado pela lei quando o pecado reina nele e até pode usar a lei como um ponto de apoio ou de partida? Não, não existe possibilidade. A santificação, ela é uma obra do Espírito Santo em nós. Irmãos, eu vou... Sabe o entendimento que me vem, eu pregando aqui e pregando em 1 Coríntios, falando sobre o Espírito Santo. A compreensão que eu tenho, querido, é que nós deveríamos buscar continuamente a ajuda de Deus para entender as coisas de Deus. 1 Coríntios, vou pular bem aqui 1 Coríntios, rapidinho. Nós estamos estudando isso, 1 Coríntios 2, versículo, acho que é 9 e 10. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Então as coisas de Deus, elas estão ocultas ao conhecimento do homem, ao entendimento do homem.
A única forma de entender as coisas de Deus é por meio de uma revelação do Espírito Santo. As coisas de Deus aqui, que ele está falando aqui, se refere aqui basicamente ao plano de salvação por meio de Jesus Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição e tudo mais. Só quando o Espírito nos revela essas coisas é que nós tomamos conhecimento disso. Fora do Espírito não há inteligência, não há QI elevado, não adianta os títulos, nada disso, não adianta o conhecimento acadêmico, científico, nada disso pode te dar a revelação a respeito das coisas de Deus. Só o Espírito faz isso ao ser humano. E quanto mais eu estudo, mais consciente eu estou dessa realidade, querido. E eu penso que nós deveríamos buscar constantemente no Senhor o entendimento dessas verdades. Porque até mesmo entre nós, querido, nós somos crentes, nós temos o Espírito habitando dentro de nós, mas nós não valorizamos o conhecimento como nós deveríamos valorizar. Nós não investimos tempo tentando compreender a palavra de Deus, entendeu? Tentando entendê-la, na verdade, tentando aprender realmente aquilo que está sendo dito. Nós nos conformamos com a superfície do texto, entendeu? Nós temos dificuldade em mergulhar, porque isso exige tempo, isso exige esforço intelectual, sim, exige busca de Deus mesmo por revelação. Quando a gente clama ao Senhor para Ele nos falar, para Ele abrir o nosso entendimento, e muitas vezes nós não queremos fazer isso. Às vezes é demorado. Eu oro uma vez, Deus não responde e eu me calo. Eu não estou buscando. Esses alvos que nós temos aqui na lista aqui, eu oro por isso todos os dias, querido. Praticamente todos os dias. Sim, uma vez ou outra, sabe, a minha rotina quebra e aí eu não consigo fazer. Mas eu estou indo para Araguatins, eu estou orando. Eu estou voltando de lá, eu estou orando. Eu estou dirigindo, vou para Imperatriz, eu estou orando. É uma forma que eu estou tentando me disciplinar para manter os alvos constantemente diante do meu coração. Entende? Eu estou em casa na parte da manhã, eu estou buscando ao Senhor. Porque se não for assim, irmãos, nós nunca vamos desfrutar de verdade da vida cristã. Queridos, a vida cristã é algo muito poderoso. É só você pegar a sua Bíblia. Leia a história de homens como Moisés, como Abraão, como Davi. Pegue a história dos profetas. Pegue os apóstolos e veja a vida que esses homens viveram. Isso é vida cristã, irmãos. Ah, pastor, mas eram os escolhidos. Tá, esqueça esses homens. Olhe para a igreja lá em Atos 2. Está lá também, querido. A vida cristã é uma vida de poder, irmãos. De poder. É marcada pela alegria, pelo prazer em Deus. Por um coração que anseia realmente conhecer Deus. Desfrutar de comunhão com Deus. Não um coração que se rebela contra Deus, não um coração que rejeita, que está em antagonismo ao Senhor, em uma disputa tola, imbecil contra Deus, entendeu? Porque eu nunca vou vencer uma batalha contra Deus. Me virar como inimigo de Deus, ser inimigo de Deus, como a palavra diz que nós éramos, entendeu? É tolice, irmão, nós vamos perder essa batalha. Não tem como vencer isso. A segunda parte da afirmação aqui, querido, que eu falei a vocês, foi que o homem nunca poderá ser santificado enquanto a sua velha relação com a lei não for abolida. Ele tem que morrer para a lei. Mas temos agora sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos. Nós estávamos retidos pela lei e nós somos libertados dela. Pelo corpo de Cristo, nós somos libertados da lei e nos casamos com o outro. Nos casamos com Cristo, nós passamos a viver uma vida com Cristo. Sabe, queridos, eu li esses dias uma coisa interessante. Deus é um Deus que nos ama. Esse é o ensino da Bíblia. Eu sei que todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas. E lutas até mesmo para obedecer a Deus. Porque tem coisas na palavra que não são fáceis de serem obedecidas. Tem coisas que Deus diz que nós devemos fazer que nos confronta. E a nossa tendência no princípio é relutar contra Deus.
Eu não tenho dúvida, querido, por exemplo, que Deus quer que a gente viva um tipo de vida muito superior ao que nós estamos vivendo hoje. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Que Ele tem planos para nós. Isso gera um certo temor no meu coração. O que eu li esses dias, eu li ontem, foi antes de ontem, é que quando Deus foi tirar o povo do Egito, Ele fez algumas coisas muito interessantes que passa despercebido por nós. O povo estava no Egito. O povo foi para lá, levado por José. Foram colocados na melhor terra do Egito. Eles viviam em prosperidade plena. Mas Deus tinha um plano de trazer, levar aquele povo de volta para a terra prometida. A terra que Deus tinha dado para Abraão, entende? Só que eles estavam muito bem no Egito. Uma vida próspera, confortável, confortada, entende? E naquela circunstância, aquele povo jamais voltaria para o Egito. O que Deus fez? Deus levanta um imperador que não conhecia a história de José. E esse imperador toca o terror no povo de Deus. A situação se transforma em algo muito delicado. A ideia é a seguinte: Deus vai tirar a paz, Deus vai tirar o sossego, Deus vai tirar o conformismo, Deus vai tirar a prosperidade, Deus vai tirar tudo deles, de maneira que a única coisa que vai restar no coração daquele povo é sair do Egito o mais rápido possível, porque só assim eles vão para a terra prometida. Só que Deus não precisa fazer isso só com o povo, Deus precisa fazer isso também com o faraó. Porque o faraó viu naquela multidão de pessoas mão de obra de graça. Ele faz desse povo escravo e começa a usar a mão de obra escrava. E o faraó não está disposto a abrir mão de tanta mão de obra de graça. E Deus também precisa operar no coração do faraó. E ele usa Moisés e usa as pragas para que Faraó veja como uma única alternativa para o bem-estar do seu povo a saída dos israelitas do Egito. Então Deus opera no coração do Faraó e opera no coração do povo. Aí a aplicação é interessante, irmãos. Quando Deus tem algo para fazer em nós e nós resistimos àquilo que Deus quer fazer em nós, então é melhor a gente se preparar, porque o negócio vai pegar. Deus vai nos tirar do nosso conforto, do nosso conforto, vai tirar da nossa paz, vai nos tirar do lugar de conforto. Eu vou usar essa expressão. Deus vai tocar o terror em nós, para que nós sejamos levados a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E Deus faz tudo isso por uma razão muito simples, irmãos. Amor. Como um pai que quer o melhor para nós, Ele nos leva a situações que muitas vezes são chocantes, humilhantes, doloridas, para que a gente faça aquilo que é o melhor para nós. Não é o melhor para Deus, é o melhor para nós. Imagine se Deus não faz isso com o povo de Israel lá no Egito, entende? Não tinha a nação de Israel, não tinha um povo, né, para chamar de seu. O pecado, querido, nos impede de ver aquilo que Deus quer para nós. Romanos 12, versículo 2. Vou ler o texto para encerrar. O pecado é essa fenda, é fenda nos olhos? Venda, é essa venda nos olhos. O pecado é isso, que nos faz enxergar só aquilo que é do nosso próprio interesse, e não aquilo que é a vontade de Deus. Porque o texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto nós estivermos com a venda nos olhos, nós não conseguiremos perceber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes, para que essa venda, enquanto isso estiver tapando a nossa visão, querido, nós não desfrutaremos daquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes remover isso pode ser doloroso. Mas se nós pertencemos a Deus, irmãos, eu acredito que é exatamente isso que Deus vai fazer.
Queridos, eu tenho orado muito, muito a Deus por um avivamento. Eu tenho orado por uma visitação do Espírito Santo na vida da igreja, porque eu não me conformo, irmãos. Eu não me conformo com a vida que nós vivemos, nem com a minha mesmo. Sou um cara profundamente insatisfeito com a minha espiritualidade. E quanto mais tempo passa, mais insatisfeito eu fico com a minha espiritualidade. Penso que não é só isso. Penso que há muito mais para ser desfrutado. E eu oro para que Deus venha e nos visite. E se for necessário, irmãos, é difícil dizer isso. Eu temo realmente, eu tenho medo de falar o que eu vou falar, mas se for necessário que o Senhor faça o que tem que ser feito, para que a gente seja levado a viver aquilo que Ele quer que a gente viva. Que a gente não fique aprisionado na nossa vidinha confortável, tranquila, entendeu? Achando que isso é tudo que tem que ser vivido. Que o pecado não nos engane, irmãos. Que o pecado não nos mantenha cativo, achando que isso aqui é o suprassumo da vida cristã. Não é, querido. Não é. Não pode ser, irmãos. Não pode ser. Nós só vamos encontrar verdadeira alegria, verdadeira felicidade, sentido de realização quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Fora desse centro, o que nós vamos experimentar é infelicidade. Garanto a vocês, querido. Só há realização plena quando nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva. A minha oração é que Deus nos desperte para isso. Que Deus mude o nosso coração e nos faça perceber isso. E gere no nosso coração o desejo de buscar essas coisas, irmãos. De buscar essas coisas. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós oramos a Ti. Oramos a Ti porque nós queremos, Senhor, viver a Tua vontade. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor. Viver um cristianismo pleno, Senhor. Viver uma vida cristã autêntica, poderosa, fervorosa, Senhor, centrada em Cristo, não em nós mesmos. Por favor, nos ajude. Por favor, Senhor, mova o nosso coração a buscá-lo. Gere em nós, Pai, fome, sede pela Tua presença, Senhor, por conhecer a Tua vontade para as nossas vidas, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu oro a Ti e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém.